pessoal, agora tá gravando. Então, retomando, né, pessoal? Deixa eu ver. Gravando, agora sim. Retomando, a gente tinha, olhando para o eixo, né? O que acontece para o nosso eixo? A gente tem reação em X e em Y provocadas pelo engaste. Também reações, desculpem, em X e em Z, provocadas pelo engaste, né? Pelo engaste não, pelo isso é um mancal, um mancal de deslizamento. Ele não permite que o eixo se movimente, translade, né? Mas ele permite que o eixo rode em torno dele mesmo. Então a gente vai ter também uma reação, essa carga que está inclinada, olha, essa P1. Então ela vai provocar uma P1Z e uma P1X. Por isso que a gente vai ter reação em X e Z nos dois mancais. E a carga P2, ela está em Z. Ela vai provocar, então, uma reação, né, na verdade, as duas cargas, a P1X e a P1Z, e a P2 que está só em Z, provocam essas reações. O que acontece, pessoal? E o giro da engrenagem, ele vai provocar um torque, certo? Então nós vamos ter flexão por causa da carga P1 e P2 e as suas reações nos mancais, e nós vamos ter torque. Só que essa carga P1, ela nos lasca. Por que ela nos lasca? Porque a carga P1, ela está em duas dimensões. Ela não está em duas dimensões, ela está inclinada. O fato dela estar inclinada, ela vai se decompor aqui, ó, em X e em Z. E aí nós vamos ter reação em X e em Z. Então nós vamos ter dois diagramas de fletor, certo? Nós vamos olhar para esse eixo no seu X e Z, desculpem, no seu X e Z, e nós vamos olhar, desculpem, X e Y, né? O Y é o eixo que está o próprio, é o eixo onde está o eixo girando, tá? Então a gente vai ter um momento X causado por a reação a X, a P1X, esse cara aqui, e a BX. E nós vamos ter um outro diagrama de momento fletor causado pela AZ, pela P1Z, pela P2 e pela BZ. Então, você vai ter que construir dois diagramas de momento fletor e um diagrama de momento torsor. Problema de eixo, a gente vai estar trabalhando com 3 diagramas, ok? Então, olha só, o momento X, para esse cara aqui, depois eu tenho exemplos que a gente coloca os valores para vocês construírem. O que eu fazia na prova? Na prova, eu colocava, por questão de tempo, né? Senão vocês passam mais tempo construindo diagrama do que calculando, aplicando Tresca ou aplicando von Mises, então eu já entregava o diagrama, certo? Como agora a aula é online, vocês têm mais tempo de fazer em casa, eu não vou entregar o diagrama, vocês vão construir. Então o nosso MX, ele vai ficar com essa cara aqui, ó, com dois picos, né? Um pico onde a gente tem a primeira carga e o segundo pico maior, onde a gente tem a segunda carga. E o nosso MZ, a gente vai ter um valor dele, um pico em uma única carga aqui, né? Que é o cara que está aqui na nossa P1 em X, ok? Quem faz flexão em torno de Z é a carga em X. Quem faz flexão em torno de X é a carga P1X e a carga P2, as cargas que estão em Z. Na distância de Y, desenvolvem um momento X. A carga que está em X, em cima do nosso eixo Y, desenvolve um momento em Z. Então a gente fica com esses dois eixos aqui, ó, o MX e o MZ. E o nosso momento torsor, a gente começa com ele girando livre aqui em A,
Chegou no torque, né? No torque DP1, esse torque DP1 ele vai até a engrenagem aqui, e aí o outro lado livre vai a zero também. Então o nosso torque, ele tem um valor contínuo entre engrenagens e zero nas duas pontas que estão soltas, né? Se não fosse não fosse um mancal de rolamento, fosse um mancal fixo, ela ia prender, a gente ia ter valor de torque ali também, mas ele permite o giro normal. A gente vai encontrar um momento fletor. O momento torsor é tranquilo. Qual é o ponto crítico para o torque? O momento crítico para o torque é esse torque que está entre as engrenagens aqui, ó. É o cara que está no meio, certo? Qual é o momento fletor crítico? Esse que é o problema, porque o momento fletor crítico, pessoal, a gente tem, olha só, no MX aqui dá um pico, ó, e aqui tá baixinho. Então, para o eixo X, o momento em torno desse cara, a gente tem na engrenagem 2 o nosso pico de momento. Só que, para o momento em Z, o cara que gira esse eixo aqui, ó, a gente tem um pico muito maior na engrenagem 1. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar para os pontos críticos, né? Obviamente que tu tem duas engrenagens, os dois pontos críticos vão ser nas duas engrenagens. Então, pegar o valor do momento X aqui e somar com o valor do momento X aqui. Como é que a gente faz essa somatória? A gente vai fazer a somatória deles ao quadrado, ok? E pegar o valor do momento X aqui e somar com o valor do momento em X. Desculpem, tô viajando aqui. Vocês vão pegar o momento X desse cara e somar com o momento em Z. Ah, não, eu estava explicando certo e falando errado. O momento em X no ponto 1 ao quadrado mais o momento em Z no ponto 1 ao quadrado. É nas dimensões diferentes, mas é para o mesmo ponto. Para obter um único momento nessa engrenagem P1 aqui. E o mesmo vocês vão fazer para o momento 2 em torno do eixo X e o momento 2 em torno do eixo Z, que é um cara que está mais ou menos por aqui. Quem vai ser o momento crítico para ser usado lá na teoria das falhas? O que der maior, certo? Vocês vão ter 3 engrenagens. Bueno, vão construir o diagrama, tu vai ter 3 pontos críticos, né? Tu vai ter em X, alguns vai dar o pico em X, olha nesse cara aqui, ó. A engrenagem em torno do momento X, o pico seria na engrenagem 2. Em torno do eixo Z, o pico está na engrenagem 1. Como que a gente resolve isso? Somatória vetorial de momentos. Então a gente descobre em qual das duas engrenagens dá um momento maior combinando o X e o Z. Beleza? Então aqui é só uma demonstração da diferença, né? Aqui na viga, que a gente tinha só momento e cortante, né? Na viga. E no eixo, que a gente tem o momento fletor, que importa, né? A gente viu que dá dois gráficos de momento, né? E torque em função do momento tá se torcendo. Espera aí que tem uma pergunta de chat aqui. Não dá. Pergunta do Vinícius. Não dá para ver pelo esforço cortante onde corta o eixo em vez de calcular em todos os pontos críticos? Não dá. Não dá pelo seguinte, Vinícius. Vamos ver se eu entendi a tua pergunta. Quando tu fala esforço cortante, talvez tu tá pensando nesse eixo aqui, né? Ou não, tu tá pensando no 2D, no 3D. Pode botar no chat. É aí que tá. O eixo é 3D sempre. Essa é a questão. O 2D é um problema de viga. No eixo, o eixo, o que acontece? Ele vai girar em torno do próprio eixo. Tu pode ter um eixo 2D,
certo? Que seria o quê? Seria quando a engrenagem só transmite de uma direção. O caso, por exemplo, que eu falei da caixa da reduzida do Volvo, né? Eu acho que a caixa reduzida do Fenemé era assim também. Tinha uma outra caixa. O que que acontece? Provavelmente o ponto de engate, ele vai transmitir, tu não vai ter uma engrenagem inclinada assim, tu vai ter talvez a 1 e a 2 como se fosse uma carga numa dimensão só. Então vai dar um diagrama defletor, né? Só que o que vai dar a treta é agora. Porque o que acontece? A gente tem flexão e a gente tem torção agindo ao mesmo tempo. O eixo ele tem nos mancais, e esses mancais, pensando no eixo de um carro, pode ser a ponta de eixo, né? Pode ser o ponto onde ele conecta na roda. E a engrenagem aqui onde ele recebe o torque que vem lá do motor, do volante, de todo o sistema de transmissão. O que vai acontecer? Ele está girando e ele está recebendo força. Então ele está sendo fletido e está sendo torcido ao mesmo tempo. E aí o que a gente faz? A gente vai ter que combinar essas tensões. Certo? Então o que acontece? Ó? Se a tensão normal admissível ou a tensão cisalhante forem conhecidas, as dimensões do eixo vão ser baseadas em uma teoria de falha adequada. Eu vou fazer a análise que o livro faz para teoria da máxima tensão de cisalhamento, que é o Tresca. Depois eu fiz na aula lá da frente uma análise de Tresca mais detalhada, e aí eu comparo o Tresca com o von Mises, né? Vocês vão ver falar a vida inteira de von Mises é a mais utilizada, as simulações são em cima de von Mises, mas a dedução que o livro faz mais detalhada é em cima de Tresca. Tresca e von Mises são utilizadas para dúcteis. Para os materiais frágeis, a gente tem o Rankine. Mas o Rankine a teoria do Rankine diz que não pode ultrapassar a tensão de ruptura. Certo? Então é isso. A gente não pensa em tensão combinada. A gente pensa numa tensão de ruptura, que é dada pelo material admissível normal, e ela é a base. Essa é a questão para o material frágil, porque o material frágil, ele se deforma, ele rompe, na verdade, né? Nem se deforma em função da tensão normal. Depois eu vou deixar até um materialzinho com o Rankine, que não tem no nosso livro, não é abordado em Sólidos 2, eu acho que talvez em Ciência dos Materiais, mas eu acho interessante ter ali porque a gente não trabalha só com dúctil, apesar do nosso livro e todos os livros de engenharia mecânica trabalharem a mecânica dos sólidos excessivamente em cima do metal, né? Mas vamos olhar para a nossa tensão admissível. O que o Tresca diz? O Tresca diz que para o material dúctil, como o material dúctil ele se deforma em função das tensões cisalhantes, por que ele se deforma em função das tensões cisalhantes? A gente tem um material, aplica a carga, os planos, né, cristalinos, os planos que formam esse material, eles têm imperfeições, no caso do material dúctil, eles vão ter espaços, né, que permitem com que os planos escoem uns em relação aos outros. Então é a tensão de cisalhamento, né, a normal, ela traciona o material aqui, ó. Só que a de cisalhamento, ela é paralela. Então, como ela está cisalhando os planos um em relação aos outros. É mais ou menos como se os planos estivessem escorregando uns em relação aos outros. Quando tu retira a carga, ocorre uma microsoldagem. Ou ele reconecta esses planos que deslizaram lá na zona plástica como se fosse uma solda por fricção mesmo, né? O plano, eles deslizaram com um certo nível de liberdade, e aí eles vão ter menos liberdade, isso é o endurecimento, né? Eles têm menos liberdade de escoamento. Mas, se a tensão desse cisalhamento ela é a principal responsável para a deformação do material dúctil, o Tresca pega as tensões normais que se desenvolvem nessa flexão e converte elas em cisalhamento. Certo? Ele faz, assim como a gente fez uma soma vetorial das duas dimensões x e z, ele faz isso novamente. Como é que ele faz? Ele transforma
a tensão normal que vem da flexão em uma tensão de cisalhamento. Porque o Tresca descobriu que a nossa tensão normal, ou melhor, a nossa tensão de cisalhamento, ela vai ser igual à tensão normal dividida por 2. O que acontece? Onde tu tem só tensão normal, por que o material no ensaio de tração ele rompe a 45? A gente aplica uma carga normal, só que a 45 graus tu tá tendo a tensão de cisalhamento máxima. Né? Se vocês pensarem, no plano de 45 graus, essa tensão a tensão tá normal lá no cilindro, né? Onde ele tá preso e a mesa puxando ele aqui, ó. Só que o que acontece? Conforme tu vai pegando planos intermediários, essa tensão que é só normal no plano perpendicular, nos planos inclinados ela se divide, né? Ela é uma normal e ela é um cisalhamento ao mesmo tempo. A 45 graus, a gente tem o cisalhamento máximo. E nesse ponto, o cisalhamento máximo vale meia tensão normal. Então, o que o Tresca faz? O Tresca soma daquele momento fletor máximo, né, que a gente encontrou lá no diagrama, e o momento fletor a gente sabe que desenvolve tensões normais, ele converte aquela tensão normal em uma tensão de cisalhamento. Ou ele identifica qual é a tensão de cisalhamento que está dando naquele plano ali a 45 graus. Né, vamos voltar aqui. Aqui a gente tem dois pontos críticos. Na soma vetorial a gente vai ver se é a engrenagem 1 ou a 2, mas uma das duas está dando o momento máximo. Esse momento, né, pela fórmula da flexão, que é esse cara aqui, ele a 45 graus ele desenvolve uma tensão normal, mas a 45 graus dessa tensão normal a gente tem um cisalhamento máximo. Então o que ele faz? Bueno, o cisalhamento máximo é metade da tensão normal. Então ele faz isso, ele bota a raiz quadrada e soma a tensão de torque, que o torque causa cisalhamento, com a tensão de cisalhamento que vem da tensão normal, que vem da flexão. Ele soma vetorialmente a flexão e a torção, porque o eixo está submetido a essas duas cargas. Então olha que interessante, só que o cisalhamento é A normal sobre 2, né? Bueno, lá do diagrama a gente tirou o momento fletor máximo, né? Que é uma combinação das duas dimensões. A tensão de flexão é momento vezes C, que é a linha mais distante, né, da linha neutra, sobre o momento de inércia, dividido por 2, porque é meia tensão normal. A gente vai somar duas cisalhantes aqui, ó. E a admissível é uma característica do material, certo? A gente não pode as cargas que estão aqui no M e que estão aqui no T do torque, o torque e a flexão, combinadas não podem passar o cisalhamento admissível máximo, que é uma característica do nosso material. Normal sobre 2 é o valor do cisalhamento, então ele joga a fórmula do torque, da tensão de cisalhamento do torque na tensão de cisalhamento, né? Esse cara vem de um torque, e esse cara vem de uma flexão, dividido por 2, porque é meia tensão de cisalhamento, teoria de Tresca. Momento de inércia é π vezes c na quarta sobre 4. Momento polar de inércia, que é o cara da torção, π sobre c na quarta dividido por 2. Jogando o I aqui e jogando o J ali, a gente encontra esse cara aqui, ó. A tensão de cisalhamento é 2 dividido por πc na terceira raiz quadrada do momento máximo ao quadrado mais o torque máximo ao quadrado, ou o momento torsor, né? Não pensar em torque, pensar em momento torsor. E aí, isolando o raio do eixo, pra gente, a teoria, ela é muito importante, né? A teoria, ela nos baliza, mas a aplicação, né? Tu vai ter uma tensão admissível que vem do material que o nosso eixo é feito, C é o raio do eixo, é o dimensionamento, e o momento máximo e o torque máximo vem dos diagramas. Então a gente tem o carregamento, né? Aqui raiz na 1/3
porque o C está na 3, né, a raiz terceira. Né, mas essa é a teoria de Tresca. O raio que a gente precisa para um determinado carregamento é 2 dividido por π vezes a tensão desse cisalhamento admissível, que é uma característica do material que é feito aquele eixo, vezes a raiz do momento máximo, momento ao quadrado, mais o torque ao quadrado. Deixa eu ver se ele usa o Tresca aqui. Ele usa o Tresca. Vamos para um exemplo, então, pessoal. Né? O eixo da figura é apoiado por mancais de deslizamento em A e em B. Tá? Devido à transmissão de potência para e a partir dele, ou seja, pelo que a gente entende aqui, um deve estar recebendo torque e o outro deve estar transmitindo. Né? Uma relação de correia e engrenagem. Engrenagens não, né? Polias. Devido à transmissão de potência para e a partir dele, as correias nas polias estão sujeitas às tensões mostradas. Lembrando que essa tensão mostrada aqui é tensão porque a polia ela é tensionada, mas não é a tensão em megapascal, ok? É a tensão em Newton, a tensão de uma corda esticada. Determinar o menor diâmetro do eixo usando a teoria da tensão de cisalhamento máxima Tresca, com tensão de cisalhamento admissível de 50 megapascais. Bueno, a gente tem então aqui uma engrenagem, então A e B, 2 mancais de deslizamento, uma polia com 550 newtons sendo puxado de um lado e 400 newtons sendo puxados do outro. Já na outra polia em D, que está na ponta em balanço aqui, a gente tem uma relação de 300 newtons para lá e 200 newtons para cá, o que nos dá uma resultante em Z de 150 newtons, né? Ela está para puxar uma para cada lado, a resultante vai ser uma menos a outra. E, opa, desculpem, eu que estou viajando, isso aqui é para a questão do torque, tá? Na força, as duas estão no eixo Z para baixo. Então, a gente tem uma força de 950 newtons. Eu já explico o que eu viajei no meu raciocínio. E aqui em B, a gente tem uma resultante de aqui 500 newtons no nosso X negativo, né? Ela está aqui no X negativo, 500 newtons, que é a soma do 300 e do 200, e no nosso Z negativo, a gente tem 950 newtons resultantes dessa somatória aqui. Ao mesmo tempo, a gente vai ter um torque resultante. O que acontece? Tu começa a olhar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ok? Começando da direita para a esquerda, pessoal, aqui a ponta, a viga está em balanço, está em balanço, está em balanço, está em balanço. O que acontece? Qual vai ser o torque dessa polia? A gente tem 550 newtons no sentido anti-horário e 400 newtons no sentido horário. A resultante vai ser 150 newtons. Torque é força vezes a distância. Então, vocês vão pegar esses 150 newtons e multiplicarem pelo raio da nossa polia. A mesma coisa na polia D. A gente tem 300 newtons ok, tá. A gente tem 300 newtons girando no sentido anti-horário e 200 newtons girando no sentido horário. A diferença entre os dois vai dar 100 newtons. 100 newtons multiplicados pelo raio da engrenagem, ela é um pouco maior que a outra, né? Vai dar os 7,5 newton metros. Então a gente tem 0,000, chega na engrenagem, vai a 7,5 o torque. Né? Esse cara permite o giro, né? Então a gente não
não tem uma mudança de torque por causa do bancal, e vai esse torque até o final aqui, que é quando zera, porque a outra engrenagem tem o mesmo torque. Fazendo a análise da direita para a esquerda, a gente pega os 7,5 daqui, sentido horário, né? E vai esse torque de 7,5 até o outro 7,5 no sentido anti-horário, e aí zera na ponta em balanço aqui. Então a gente tem 0 de torque aqui e 7,5 de torque na outra ponta. Fazendo somatória de forças em X, a gente encontra e somatória de momentos, né? A gente encontra as reações em X de 150 newtons aqui, né? No nosso X positivo e 650 newtons no nosso X negativo, né? Esse 650 e esse 150 são reações a essa força de 500 newtons que está aqui, ó. Já no eixo Z, a gente vai ter 475 newtons no nosso eixo Z, aqui, né? E 475 também no ponto B. Esses 475 daqui e daqui são uma reação aos 950 que estão bem no meio aqui. Ok, pessoal? Vocês verem o nível de complexidade, né? A gente tem que analisar a diferença, somar, né? Nesse caso de polia que ela está fazendo aqui, ó. A gente vai ter que pegar a soma e isso vai virar uma força em Z. A soma das duas vai virar uma força em X. E esses dois vão gerar reações em X e em Z nos dois mancais. A diferença, né, da tensão na polia, como uma está no sentido horário e a outra no sentido anti-horário, a gente vai pegar e vai multiplicar pelo raio para encontrar o torque. Então, nós temos reações e forças em X, nós temos reações e forças em Z, e nós temos torques. Bueno, fazendo, então, isolando aqui o nosso eixo, o nosso Z. Professor, só uma coisa daí. A gente teria que fazer a reação em X e Y, então. Seria 2 gráficos diferentes para fazer a análise. E as somatórias também. Tá, isso que eu quiser. Somatória para um plano e somatória para outro plano. Isso. Bah, tu me deu um susto, rapaz. Eu tava viajando tanto aqui no troço, mas ainda bem. Mas aqui, ó, Winston, tu vai ter que fazer essa somatória que tá aqui nesse slide, olha só. Em A, o 475, os dois tu não conhecia. Sim. Tu vai isolar o YZ, ó. A gente teria, né, hipoteticamente, RAX, antes do cálculo aqui, e a RBX lá. E a gente vai ter a RAZ aqui e a RBZ. Então vai ter que fazer somatória de forças em X e em Z ou Y, né, dependendo. Na verdade, isso, somatória de forças em Y, somatória de forças em Z, e os momentos, né, porque aqui tu vai ter só força em Z, tu tem forças no Z e Y aqui, ó. As tuas RAX, sim. Deixa eu ver, as tuas RAX, elas estão em, bueno, XY, o momento aqui vai ser em Z, tá? E aqui também, aqui vai ser ZY, e aí o momento é que é em X. Mas tem que fazer uma somatória, este cara em X, este cara em Z, como só tem uma dimensão, e são duas reações, vai ter que fazer o momento também. É bem chatinho. Mas daí eu procuro as duas, vai gerar 2 gráficos, e aí o valor maior, é o que eu vou usar, é isso? Exatamente, olha aqui, ó. Tá. Esse gráfico aqui, ele vai dar esse diagrama de momento aqui, ó. Faz o corte, tudo aquilo. Faz o corte, 475 vezes 0,250 vai dar 118. Aí faz o corte, 475, opa,
950 vezes 250 menos 475 vezes 250, vai zerar. E aí aqui no final ele zera, né? Porque tu vai ter essa força aqui e ela vai contrabalançar com as outras. E essas forças aqui, 150, 650 e 500, vai dar esse outro diagrama. Beleza. Mas elas não se unem, é só para mim ter duas avaliações, é isso? Nós vamos somar elas daqui a pouco. Tá, beleza. Tá? O que acontece? Olha só, a gente está com 2 pontos críticos. Nesse ponto C, o momento em X dá 118,75. Na outra dimensão, no momento em Z, dá 37,5. E no ponto B, aqui zera e aqui dá 75 Nm. Dá para ver que aqui vai dar maior, né? Só que tem que fazer a somatória para conferir. E no diagrama de torque, igual eu tinha falado, 0, 0, 0, 0, 0, 7,5 e vai 7,5 até o final. Ou, olhando do outro jeito, né? 7,5 anti-horário, então negativo, vai, 7,5 anti-horário, ele vai zerar com o outro. Então a gente tem 2 pontos críticos, né? No momento em X é no ponto C e no momento em Z é no ponto B. Vamos ter que fazer uma somatória vetorial desses dois. E o torque é tranquilo, tem só um torque, vai ser o torque de 7,5. Então vamos lá. O momento em B deu é 75 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Aqui vai dar 75, tá? Né, a somatória de 75 ao quadrado, raiz quadrada de 75 ao quadrado mais 0 ao quadrado vai dar 75. E no ponto C, tem que fazer a somatória vetorial, pessoal. Então, 118,75 ao quadrado mais 37,5 ao quadrado, né? O ponto C no momento em X e o ponto C, o momento em Z. Momento em X, momento em Z. Encontramos um momento combinado de 124,5. Então, pessoal, nós temos o torque máximo de 7,5 e o momento máximo de 124,5. Bueno, o exercício pede para usar o Tresca, né? Então, o Tresca raio é igual a raiz terceira, 2 dividido por π vezes a tensão admissível desse cisalhamento, que é dada no problema, 50 megapascais, vezes a raiz quadrada do momento máximo, que é o 124,5, mais o 7,5, que é o torque ao quadrado. Encontramos, então, um raio de 0,0117 metros. Um diâmetro, né, de 23,3 milímetros. Interessante, hein? A gente tem o problema, né, a polia que transmite ou recebe torque, mancais, tem um material, e aí a gente dimensionou, né? A gente manda usinar 24 milímetros, né? Para ter uma folga de... para ter uma folga aí. Aqui, pessoal, um outro exercício, né? Eu vou passar ele mais rápido para ir para outra teoria, que é a teoria do von Mises, que é a mais famosa. Eu deixei esse cara como tarefa? Deixa eu ver o que eu deixei de tarefa. Se eu não me engano é esse aí, professor. Daí só que dava diferente o valor daí, né? Dava 33 pontos. Ah, tá. Ah, esse aqui dá diferente? É. Beleza. Isso é excelente. É 36, né? Agora vocês vão entender por que dá diferente. Ali, ó. Não, dava 33 e pouco, não era, professor? Tudo bem. Por causa do outro jeito, né? Daí tava, tá, beleza. Exatamente. Mas eu vou passar ele rápido e aí nós vamos pular para outra teoria. Tá travando? Isso aí, ele dá 35 e pouco e daí arredonda para 36. Vamos lá. Né, a gente tem 2 mancais, A e D. Os 2 mancais têm uma engrenagem aqui em C com um raio grandão, né? 75 milímetros. 2 kN em Z. E
uma engrenagem menorzinha de 50 milímetros com uma força em Y de 3 kN. Eu normalmente na prova eu fazia assim, tá? Nesse tipo de questão, né? Quando tinha prova, eu fazia assim, pessoal, eu dava o diagrama, porque é o que eu penso, vocês faziam um diagrama, às vezes vocês vão sair da engenharia sem saber fazer diagrama, né? Mas vocês construíram na Vetorial 1, na flexão caía muito diagrama, e agora no Sólidos 2 tem diagrama. Então é o seguinte, quem não aprendeu direito a fazer diagrama, assiste aquelas 2 videoaulas que eu coloquei ali, mas teoricamente para vocês saberem, né? A gente tem esse diagrama aqui, ó, que chega em torno de 0,42, 43 kilonewtons, momento em Y, e o momento em Z, a mesma coisa aqui, 0,42, 43 deve ter o valor ali. E o torque, né, zera, dá em torno de 0,15 e zera de novo, porque a gente vai ter torque entre as engrenagens. O torque não tem um dor de cabeça, o torque normalmente vai ser isso daí, ele zera, dá um pico entre engrenagens e zera de novo. No outro caso, né, no outro não zerou porque a gente tinha uma engrenagem na ponta aqui, ó. Se fosse trocado B e engrenagem, o 7,5 ia ficar entre as engrenagens e depois zerava. Não dá, o torque normalmente é a menor das dores de cabeça. Bueno, então esse diagrama de momento para Y, esse diagrama de momento para Z e esse torque. Esse exercício ele tem uma treta, porque ele bota o eixo, em vez de botar em torno de Y, que é o que a gente sempre faz, ele bota em torno de X. Então o torque é em X e os fletores em Y e Z. Ele troca um dos eixos em relação ao exercício anterior. É um pega-ratão, tá? Aqui, ó, onde é que está o X? Ou seja, o eixo está em X, na real, né? Só para fazer vocês aí mexerem com o lado direito e esquerdo do cérebro. Momento máximo combinado por aqueles diagramas, né? 0,496 kNm. Momento é igual a raiz quadrada. Desse cara aqui, o valor tem que botar na régua ali. Mais esse cara aqui ao quadrado. Para a outra engrenagem, é esse cara aqui ao quadrado mais esse cara aqui ao quadrado, raiz dos dois. E o torque, ele sai o valor que está no gráfico mesmo. E aí, a tensão admissível 60 megapascal, né? Tensão admissível cisalhante. Cisalhante admissível. E aí, e a tensão normal admissível, 130 megapascais. Então, pessoal, se vocês colocarem nesse gráfico aqui, ó, nessa fórmula aqui, vai dar 35 e alguma coisa, né? Quem comentou 35,3? Isso. Aí vocês vão arredondar, ninguém manda usinar um troço com 35,3, vocês vão arredondar para 36 milímetros, né? Até eu acho que ele diz, né? Aproximação de 1 milímetro, arredonda sempre para cima. Mas, agora vem... Ah, não, eu fechei o troço... Não, mas eu tenho ele aqui. Vamos ver se a minha internet vai ajudar agora. Que é a teoria da máxima energia de distorção. O que acontece? Tomara que ela me ajude aqui. Solid 2. Teoria das falhas. Teoria das falhas. Ver se a minha internet melhorou. Olha só, eu estava num arquivo da aula 3 e agora eu vou pular para um arquivo da aula 6. Na aula que vem, que vai ser a 7, eu vou dar o arquivo da aula 4. Mas depois segue a 7 em diante. É porque eu fiz essa parada tradicional aqui para gente debater teoria das falhas, que é muito importante e às vezes a gente passa batido. Está aqui. Falhas para eixo. É isso aqui que eu quero mostrar.
Mas minha internet me sacaneou mesmo, viu? Ou foi o Moodle. Olhem só que interessante, pessoal. Uma coisa que eu acho que eu até falei lá no Sólido Zoom, mas como foi, não, como foi online, a gente foi nas últimas aulas, o pessoal já estava meio que aprovado, eu acho que o pessoal meio que passa batido. Na presencial eu costumo frisar um pouco mais. O que acontece? O Tresca fez uma análise que essa análise de que a tensão desse cisalhamento ela é metade da tensão normal no ponto, né? No plano máximo, a máxima tensão desse cisalhamento vai ser metade da normal, é uma análise do Tresca, é uma análise, então ele soma tensões cisalhantes, ele transforma as normais criadas pela flexão em tensões cisalhantes. Né? Se o material é dúctil, a falha definida pelo escoamento. Se for frágil, ela é definida pela fratura. Na falha dúctil, né, que a gente tem deslizamento, a gente pode usar a teoria de tensão de cisalhamento máxima. Só que o que acontece? A gente já vai ver logo ali na frente que o material absorve energia de deformação quando sofre uma tensão, né? Então, a teoria do Tresca, né, ela utiliza a distorção máxima que esse material vai sofrer, né? Então, a fratura do material frágil é provocada só pela atração, né? E então a teoria da tensão normal máxima, ela é a teoria que eu tinha falado, Rankine, mas é a teoria de Mohr, certo? Ele não pode ultrapassar a tensão de ruptura. Mas o von Mises foi além do Tresca. Aqui está explicada de novo a teoria do Tresca, né? Tensão da teoria da máxima tensão desse cisalhamento admissível, que considera, ele pega a tensão de escoamento normal, divide por 2 e tem a máxima tensão desse cisalhamento e chega nessa fórmula aqui. Só que o von Mises, ele utiliza a energia de deformação, certo, pessoal? Então, ele pega as linhas, que ele chama linhas de Lieder, né? Com as linhas de líder, ele encontra as tensões principais, tensão principal 1 e tensão principal 2, que correlacionam as tensões em X e em Y e desse cisalhamento que estão no material. Então, o que o von Mises faz? O von Mises ele utiliza a energia de deformação. Para utilizar a energia de deformação, eu não vou entrar em detalhe, porque nós vamos trabalhar com critérios de energia um monte, quando entrar em trabalho virtual e castilhano, logo daqui umas 2 aulas, mas a teoria do von Mises diz que a tensão admissível ao quadrado vai ser igual à tensão principal 1, que a gente viu lá no Sólidos 1, no círculo de Mohr, a principal que se chega por aqui, né? A principal 1 ao quadrado menos a principal máxima vezes a principal mínima, essas são as tensões principais, né? Mais a tensão mínima ao quadrado. Então, através da energia, a tensão admissível, ele não faz o Tresca convertia tudo em cisalhamento. O von Mises transforma tudo em normal, certo? Um joga para o cisalhamento, o outro joga para normal. E aí ele tem essa equação aqui, que é em função de tensão 1 e tensão 2, é a principal máxima e principal mínima, que saem dessas equações aqui. Então ela é bem mais elaborada, ela é mais difícil de se fazer. Mas, fazendo a mesma coisa que o Tresca fez, jogando, né, aqui dentro os valores que a gente tem e as tensões normais, jogando os valores de flexão, e nas tensões cisalhantes, jogando os valores de torção, o von Mises chega nessa outra equação aqui, ó. Certo? Então a gente tem que o raio do eixo, igual a gente fez no outro exercício, o raio é a raiz sexta, certo? De 16 vezes o momento máximo ao quadrado, o momento, a combinação, né, dos dois eixos, mais 12 vezes o torque máximo ao quadrado, dividido por π ao quadrado vezes a tensão normal admissível ao quadrado. Então, o Tresca usa a tensão
de cisalhamento admissível, o von Mises usa a tensão normal admissível, né? Dá uma equação mais chatinha. A dedução é um pouco mais chata, mas é que para encontrar as principais, a gente tem a fórmula, né, que a gente usava lá no von Mises. Para a admissível é uma combinação das duas normais. Essa combinação ela tem uma base de energia, a energia máxima que o material absorve antes de escoar, e aí a gente tem uma dedução jogando a flexão e o torque aqui dentro. Né, dá uma raiz sexta, é uma equação um pouco mais chata de utilizar. Qual a diferença das duas? Né? Na energia máxima de distorção de von Mises, a gente tem valores mais exatos. Né? O raio, a gente vai utilizar essa equação aqui. Por Tresca, a gente usa essa outra equação aqui. O Tresca é mais fácil de usar do que o von Mises, mas o von Mises dá valores mais exatos, certo? Só que o Tresca, por que dá para usar o Tresca? Porque apesar dele ter esse errinho, é um erro no sentido da segurança, certo? Ele é mais conservador. É por isso que quem calculou aquele exercício anterior, por essa fórmula aqui, encontrou 35, alguma coisa e arredondou para 36. Quem utilizar essa fórmula aqui é para encontrar 33, alguma coisa, que vai arredondar para 34, ok? O von Mises é aceitável, tanto que é a teoria mais usada, até porque ela é mais usada porque economiza material, né? Tu tá dentro da segurança, mas economiza material, mas esse cara aqui é muito mais tranquilo de ser utilizado. Eu vou parar a gravação e fazer a chamada.